Bom, boa tarde, gente. A gente está aqui hoje com algumas pessoas importantes do setor, pessoas que fazem, que têm trabalhado muito forte no setor de terceirização de frota, de aluguel, entendidos no assunto. A gente está na nossa 7ª Conferência Global do Parar. Para quem não me conhece, eu sou o Kleber, eu já sou parceiro do Parar há alguns anos, trabalho no setor de terceirização, de rent-a-car já há quase 30 anos, já ouvi um pouquinho de vários assuntos, mas estou aqui hoje para aprender com essas feras aqui, e a gente vai falar um pouquinho sobre carro por assinatura. Tá? Para quem não conhece, é um produto que vem crescendo bastante, mas eu vou deixar cada convidado falar um pouquinho do assunto. Então nós temos aqui o Paulo Miguel, para quem não conhece, acho difícil. O Paulo é o presidente da ABLA. A ABLA é a Associação de Locadoras de Veículos do Brasil, que faz um trabalho sensacional aqui no setor, sempre com muita informação, muito insight. E o Paulo é um cara que está muito antenado em todos os assuntos de mobilidade e tudo mais. Temos também o André Ricardo, da Solution for Fleet. A Solution for Fleet é uma empresa que vem despontando no mercado hoje, com atendimento para as locadoras, auxilia as locadoras. Para quem quer montar uma locadora, eles montaram um sistema muito amplo e eles ajudam desde o início até o fim, com consultoria, com sistema de como montar uma locadora, ou mesmo ajudar as locadoras que já existem a repensar seu negócio. E temos também o Ricardo Auríquio. O Ricardo é executivo da Volkswagen, ele é de marketing da Volkswagen Financial Services. É uma pessoa que tem uma extensa carreira aqui em marketing de produtos, pricing da Volkswagen. Então é um prazer estar com vocês, muito obrigado de estar aqui com a gente, e a gente vai falar um pouquinho de carro por assinatura, que não dá para a gente deixar de olhar, né? É um produto que ele já existe em outros países, né, em outros continentes. Na Europa é um produto que já existe bastante, nos Estados Unidos, e pelo jeito chegou no Brasil, e chegou no Brasil para ficar. Então, nosso papo hoje é um pouquinho, não é terceirização de frota, não é aluguel, frota própria, e sim o carro por assinatura. Mas antes de falar de carro por assinatura, eu queria ouvir de você, Paulo, um pouquinho sobre os números aí da ABLA, sobre terceirização de frota. O anuário de vocês esse ano foi sensacional, uma qualidade muito grande, com informações muito importantes. Então, falar um pouquinho desses números e se você puder dar uma visão aqui para quem está nos assistindo, o que mudou no cenário antes da pandemia, e o pós-pandemia. A gente ainda está numa transição, mas assim, o pós-pandemia e o que você acredita, né, de futuro? Porque está tendo uma dificuldade de encontrar carro zero, valor do carro usado com muito elevado. Então, fala um pouquinho para a gente, fica à vontade aí de se apresentar e bem-vindo. Obrigado, Kleber. Primeiro, queria agradecer ao Parar pelo convite para participar dessa 7ª conferência. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês do setor de locação de veículos. Isso é algo que corre nas minhas veias há muito tempo, né? E agora, atualmente, como presidente da ABLA, eu tenho me dedicado um pouco mais a estudar o assunto sobre isso. Bom, falando sobre os números do setor, né? A gente vem aperfeiçoando o anuário da ABLA ano a ano. Hoje a gente tem aí, olhando a fotografia atual, a gente tem uma frota de 1.070.000 veículos, né? Mesmo com essa falta de carro que a gente está tendo, conseguimos aumentar a frota. As locadoras estão utilizando por um tempo maior seus veículos, e que faz com que também não vendam seus carros, isso dificulta o mercado de seminovos também. Então, é toda uma cadeia que vem acontecendo aí que não só para as locadoras, né, para toda a indústria automotiva está complicado. A nossa previsão de compra para esse ano, eu iniciei com 450.000 carros. O volume necessário hoje para repor a frota total do que a gente tem, do que a gente precisaria, aí era de aproximado 800.000 carros, mas eu já comecei com uma previsão de 450 e, com muita sorte, vamos conseguir chegar a 380. Né?
esse último mês, o mês de setembro, já foi ruim de produção, outubro ainda não se firmou na produção, então se a gente conseguir ir bem, a gente chega nos 380 e isso faz com que falte muito carro para o mercado, né? O carro por assinatura é algo que veio para ficar, ainda mais com esse valor alto dos veículos hoje, financiamento subindo, preço do carro alto, poder de aquisição caindo, o carro por assinatura vai ser uma grande solução para as pessoas. Que ele, na verdade, hoje é como se fosse uma terceirização de frota, né, que a gente sempre falou no passado, mas para pessoa física. É um contrato de longo prazo para pessoa física. E como o carro tem uma utilização não tão severa como na terceirização, o preço difere um pouco. Sempre é um pouco mais baixo, dependendo das condições de contratação. É algo que eu vejo muito bom aí para o futuro. Acho que é algo que, diante de toda a crise, fica, só que os prazos de entrega desses veículos ainda estão muito longos, né? Diante desse problema da indústria, eu vejo que 2022 ainda será um ano muito complicado para as locadoras de veículo, né? Não vamos ter veículos na quantidade suficiente que nós precisaríamos. A nossa frota está ficando mais velha, hoje chegando aí quase a 23 meses, né, contra 14 no início da pandemia. Então, a frota ficando velha, conversando com a Anfávia, com a montadora, a previsão de segundo semestre de 22 para melhora de produção é uma previsão otimista, mas quando a gente vai para a previsão mais realista, isso vai para 23. Então, eu acredito que o equilíbrio do mercado de locação a gente só vai conseguir em 24, final de 24, 25. Então, aí a gente tem um longo período de trabalho árduo pela frente, porque administrar essa frota mais envelhecida é mais complicada, mas é algo circunstancial que nós nunca tivemos e que não temos como escapar. Interessante, Paulo, o que você está falando. Então, eu acho que o que a gente tem que se preocupar, né, todo mundo do setor, é se preocupar muito com a parte de serviço, né, com a parte de manutenção e tudo mais, porque essa frota ainda vai envelhecer. O bom é que eu acho que a qualidade dos carros hoje, eles aguentam, eles têm uma curva, né, de utilização maior, mas então o foco, eu acho que a palavra de ordem hoje é pensar em serviço, pensar no usuário, na qualidade de uso e tudo mais. Interessante. Quando você me fala 400 mil, 380 mil carros, mais a previsão do ano que vem, eu acho que a gente pode imaginar que tem uma demanda reprimida aqui para o setor de mais de 600 mil carros, então, né? Porque com essa... É importante, essa informação é muito, muito interessante para todo mundo que trabalha nesse meio e cuida de carro. Obrigado, Paulo. Eu queria falar um pouquinho agora com o Ricardo. Ricardo, em 2017 eu tive num evento da Volkswagen, lá em Wolfsburg. Então eu estou falando de 2017, e a Volkswagen apresentou ali a nova estratégia da Volkswagen, que era um foco muito maior em prestação de serviço, em carro conectado, em tecnologia, e não só na venda de veículos, né? E a gente vem percebendo, é gostoso você olhar, né, 2017 até 2021, você tem aqui 4 anos que rodou, e você vê toda aquela estratégia sendo implementada, sendo realizada de forma muito positiva junto aí com a Volkswagen, com todos vocês. E dentro desse pacote de inovação e tudo mais, entrou o carro por assinatura, né? Então fala pra gente um pouquinho mais o que é o carro por assinatura, qual a diferença, né, entre o carro por assinatura e carro por locação, né? E também, já emendando uma segunda pergunta, qual é o público-alvo? Se é um produto focado só para pessoa física ou se também ele atende pessoa jurídica, profissional liberal, microempresário. Conta um pouquinho para a gente todo esse contexto de carro por assinatura que está bombando aqui no Brasil, e vocês também já trouxeram carro por assinatura com um modelo muito eficiente.
e bem-vindo aqui também à 7ª Conferência Global do Pará. Legal, muito obrigado, Kleber, obrigado pela oportunidade de participação. Bom, acho que antes até de explicar o conceito do carro por assinatura, e em linha com o que você colocou do Grupo Volkswagen, eu acho que vale a pena contextualizar dois grandes pilares. O primeiro pilar, obviamente, é a questão do que você comentou sobre os investimentos do grupo em relação à conectividade, à digitalização e esse tipo de coisa, e que nós vamos poder falar um pouquinho à frente também. E a segunda vertente é a do carro por assinatura, né? E por que eu separo isso? Porque as montadoras em si, e isso é bom deixar bem claro, elas não estão verticalizando a oferta de carro por assinatura, né? O que vem acontecendo é uma transformação do lado de financial service, enquanto desenvolvimento, oferta e posicionamento de mobilidade dentro do grupo, né? Então, não é uma prerrogativa da marca em si, mas sim uma prerrogativa de financial service. E eu acho que aqui o ponto que é interessante de se comentar é que a grande diferença entre, ou se é que há uma grande diferença entre assinatura, locação ou aluguel, é que nós estamos falando fundamentalmente de uma questão de essência e forma, né? Essência sob o conceito de que os três, né, assinatura, locação ou o aluguel, eles possuem características muito semelhantes enquanto espinha dorsal de produto, né? É um modelo de all-inclusive, e acho que a palavra-chave aqui nós devemos resumir em conveniência, né? Seja conveniência para a pessoa física, ou para a pequena ou média empresa, ou para a grande empresa que busca a gestão de frota, alguma coisa nesse sentido. Então, o que aconteceu com a assinatura foi um posicionamento, uma nova forma de consumir veículos pela pessoa física no mercado brasileiro, algo que já está, de certa forma, consolidado em grandes mercados, como o mercado europeu, o mercado americano. Você começa a ter uma forma diferente de querer consumir um veículo. É o que nós chamamos internamente de um cliente que ele é mais voltado para o asset light, né? Ele está muito mais focado no conceito de uma análise de custo de propriedade, mas que ainda vem de forma complementar ao modelo de negócios existentes, né? Nós não imaginamos que, num curto prazo, esse modelo vai substituir a venda à vista, ou vai substituir o financiamento, muito pelo contrário. O que ele vem fazer é trazer o cliente para dentro de um ecossistema, aquele cliente que ele começava a pensar se faz sentido ou não ele querer um carro, né? Então, é uma forma complementar, é um modelo de all-inclusive, e que muitas vezes o cliente ele até está disposto a pagar um pouco mais, mas voltado à questão, como eu disse, da conveniência. Ele não quer se preocupar, ele quer sentar e ir embora, e deixa com que o provedor de serviços cuide de tudo, né? Cuida da documentação, cuida da gestão de multas, cuida do seguro dele. Então, a palavra que chave ela é conveniência. Sobre o ponto de vista da característica do produto, é o que eu disse. É muito mais uma questão de essência e forma. A forma da assinatura ela é um pouquinho distinta, enquanto marketplace, enquanto ecossistema, enquanto plataforma de customização para o cliente e pessoa física. E que, de fato, acho que o Paulo foi muito feliz na introdução em dizer que é algo que veio para ficar. Não acredito, de fato, que seja algo substitutivo ainda, muito pelo contrário, complementar, mas que veio para ficar e que vai trazer, né? Ele vem junto com uma mudança de perfil, de mindset do consumidor brasileiro. É isso aí, você tem razão. Eu sou suspeito para falar, tá? Eu estou montando uma operação de marketplace focado em carro por assinatura, como já existiu ali na Europa. Porque o consumidor ele tem uma série de opções, né? E o conceito é justamente esse, né? Ele tem que usar o carro, né? A assinatura ele transfere a propriedade para uma empresa, é um modelo de financiamento onde você agrega uma série de serviços, né? Então, eu também acredito, e eu concordo com você, que é um produto que veio para ficar, com você e com o Paulo e com todo mundo, é um produto que veio para ficar e ele vai ganhando mercado no dia a dia. Então, é muito interessante, porque eu acho que hoje o consumidor, cada vez mais, ele tem que estar preocupado com o equilíbrio financeiro de ter um carro, né? Ele se preocupa muito, a minha avaliação hoje o consumidor ele tem a propriedade muito forte e todo mundo que eu converso ele fala, não, mas o carro eu tenho liquidez, se apertar, né, o cinto eu vendo o carro e tudo bem.
ele ainda não colocou na cabeça que, ao invés de ele comprar esse carro, ele deixa o dinheiro guardado no banco, vai investir em outra coisa. Quer liquidez maior que essa? Então, eu acho que a gente está vivendo esse processo de mudança, o que é muito bom. E com todos os players que tem, com a gama de serviço que a gente está vendo, isso só vai impactar positivamente todo ecossistema focado, né? E pelo que você falou, Ricardo, também vai ter um foco para as empresas, né? Então, não é um produto só para pessoa física. Então, eu entendi que o carro por assinatura ele vai se encaixar em algumas outras operações também do B2B. Legal, interessante, muito bom saber que o Brasil está andando em passos largos aqui na evolução. Bom, Ricardo, você está quietinho aí, vamos falar um pouquinho da Solution for Fleet. Recentemente, no The Future Today Institute, saiu uma matéria sobre inovação, setor de transporte é o que mais inova, é o que vem forte no processo de inovação. E a gente vê outros mercados investindo nisso, e como, por exemplo, os bancos, né? O Itaú agora está com uma iniciativa muito forte com carros elétricos e tudo mais, e o Santander recentemente, né, agregou outra empresa do grupo para fortalecer um pouquinho mais, e inclusive sobre carro por assinatura. Então, como é que você avalia, Ricardo, essa parceria que está conectando o setor automotivo com outros players, bancos, seguradora também entra, e também como é que você acha que o carro por assinatura vai impactar o caixa das empresas, né? Conta um pouquinho para a gente essa história que eu acho que você tem bastante coisa para falar também. Legal. Kleber, obrigado. Para quem não me conhece, André Ricardo, né? Sou da Solution for Fleet. O Kleber está comentando porque o Banco Santander comprou 80% da operação da nossa empresa. A gente está muito feliz, logicamente, né? A gente trouxe um modelo de negócio que é transformador. A gente está numa linha, né, de facilitar a jornada de quem está montando uma locadora ou revisar processos de quem tem. O Kleber colocou muito bem na abertura, né? A gente tem um pouco de serviço de tudo, né? Desde abrir até vender o carro no final, abrir a locadora. E o banco, na verdade, quando adquiriu a gente, ele veio com a linha de juntar dois grandes ecossistemas, né? Então, o Banco Santander tem lá o Web Motors, tem Loop, tem seguradora, tem um monte de coisa. E a Solution for Fleet também tem um ecossistema que traz soluções. Então, a ideia era integrar dois ecossistemas para atender esse mercado que eu estou nele há 17 anos aí praticamente. Eu já trabalhei com o Kleber aqui já na Arval. E o legal desse mercado é que ele vem buscando não só inovação, e o ponto que todo mundo colocou aqui é como o carro ficou um pouquinho mais velhinho, vai precisar de muito mais serviço. Então, realmente, a jornada do cliente, ela passa, né, por ser bem atendido na entrega, nas manutenções, no sinistro e na devolução. São os pontos críticos ali de contato ali com quem está usando ou o carro de assinatura ou o carro de uma empresa, né? E aí aqui tem empresas que ajudam, uma delas é a Solution. Mas vamos lá, né? Então, o carro por assinatura, né, eu também acredito que vai crescer bastante, mas aí o Kleber me orienta agora nas perguntas, senão eu sou um dos que vai ficar falando bastante aqui. Legal. Então, a primeira questão, né? Como é que você avalia essa parceria dos bancos entrando no setor automotivo, né? Porque antigamente era basicamente alguns players locais, grandes, mas não muito ligado a bancos. E nos últimos anos isso vem mudando. Então, você falou, né, do Santander entrando, comprou 80% aí da Solution for Fleet. Como é que você avalia essa entrada desses novos players, né, no mercado, o quanto isso vai impactar? E a outra, ligado um pouco no carro por assinatura, eficiência de custo, como é que você enxerga que isso impacta também no caixa das empresas, né, todo esse modelo? Legal. Bancos entrarem, Kleber, eu acho que faz muito sentido, né? Muitos bancos no mundo já têm locadora, né? Alguns aí que eu trabalhei, 3 tinham banco e tem locadora, né? Os 3. Então, eu acredito que isso vai ser uma tendência que deve aumentar, assim como as montadoras, né, tem também suas locadoras hoje. Quase todas elas passam pelo banco, na verdade, aí o Ricardo colocou muito bem, né? É um posicionamento da parte financeira dos bancos de montadora em trazer um produto para se aproximar ao cliente, já vem nessa tendência de transformação, né? Resumindo,
Se o carro não for comprado e não for financiado, ele vai ser alugado. Então, é mais uma forma, mais um canal de atender os clientes. Lembrando que o preço aumentou demais, né, do carro, naturalmente, agora por uma falta de carros. Aumentou muito o custo de financiamento, os juros vêm subindo, né, então a pirâmide vem crescendo ali, e eu acredito que, como já faz 17 anos, o aluguel, ele deve ser uma possibilidade, principalmente a assinatura, de que pessoas possam consumir um carro zero que talvez elas já não pudessem mais, só que de uma forma de uso, né, então, que na verdade, né, no final o carro serve para isso, né, para levar a gente e trazer de volta, né, e obviamente quanto mais serviços, melhor. Então, essa parte de banco eu acho que faz total sentido, né. E falando de impacto nas empresas, né? Se você pegar desde uma padaria lá que tem 2 carros hoje que podem alugar, né? Esse modelo de assinatura, até uma empresa que tenha 1.500 carros, a atividade fim daquela empresa não é o carro, né? Então, quando você foca naquilo que você conhece, você tem resultado melhor. Então, é melhor você pegar teu caixa, aplicar no teu negócio ou aplicar em investimento, né? E no pessoa física, a mesma coisa, porque vender carro também não é tão simples, exceto este momento, normalmente desvaloriza bastante. As pessoas ficam até meio bravas quando vendem o carro seminovo, porque todo mundo quer pagar menos, né? Mas acho que o que é melhor, você tem todos os produtos pensando no pessoa física no mesmo lugar ajuda, porque você tem menos trabalho e dor de cabeça, e na empresa a mesma coisa, né? A empresa ela tem o benefício de ter menos foco no carro e ela tem vantagem de ter mais serviços agregados. E se ela for lucro real, por exemplo, ela ainda tem uma série de deduções fiscais que ela pode trabalhar se o veículo for operacional. Então, ela tem muitos ganhos e ela vai focar de novo naquilo que ela é melhor. Se todo mundo focar naquilo que é melhor, o resultado sempre é melhor e maior. Basicamente é isso. Legal, legal, Ricardo. Eu acho que é importante. Eu acho que o carro por assinatura, locação, isso, aquilo, é mais um modelo de financiamento. A gente já falou isso aqui um pouquinho. É mais um modelo de financiamento que você agrega uma série de serviços e ganha eficiência. Então, querendo ou não, para o caixa da empresa, eu estou enxergando que é só positivo. Pega esse recurso, investe em produção, investe em outras coisas. Para a pessoa física, está com um pouquinho de sobra, investe numa viagem, investe no lazer, investe na família, no estudo do filho. Então, acho que esse movimento ele vem crescendo bastante. E o serviço também, né? Eu acho que o serviço é o principal também nessa história, ele agrega uma tranquilidade para todo mundo, porque eu trabalho com carro, eu fui mecânico desde moleque, então eu sei o que é uma correia dentada, eu sei isso, mas eu sou exceção, não é todo mundo que conhece. Quando você para um carro para fazer serviço, você fica naquela dúvida, será que tem que trocar, será que não tem, quanto tempo vai demorar, quanto eu vou pagar? O carro por assinatura resolve isso, né? Porque você tem um especialista tratando no assunto. Eu acho que isso explica o boom desse produto que vem acontecendo e o porquê ele já se solidificou lá fora. Muito legal. Deixa eu voltar para o Ricardo agora para falar um pouquinho. A gente ainda aqui na conferência, nos próximos dias, quem está assistindo a gente não deixa de acompanhar todo o conteúdo da conferência do Parar, mas a gente vai falar um pouquinho sobre carro conectado, né? E a Volkswagen é alguém aqui, é um player que se preocupa muito com isso, né? Então, as iniciativas, Ricardo, da Volkswagen no Brasil, de popularizar o carro elétrico e dar um start, né, na frota autônoma. Como é que isso está acontecendo? Isso vai acontecer de uma forma econômica, acessível para todo mundo? Como é que você enxerga um pouquinho esse movimento de carro conectado, de inovação, as novas tecnologias, e não podendo deixar de falar, quando a gente fala de novas tecnologias, o impacto na segurança, né? Porque eu acho que é um fator também primordial. Conta um pouquinho aqui para quem está assistindo a gente, o trabalho da Volkswagen, como é que você enxerga isso, o que todo mundo pode esperar e conhecer um pouco mais, né? Então, fica à vontade. Boa, Kleber. Vou começar então pelo final. Você comentou Tá sobre a questão de segurança, né? Porque eu acho que esse final ele é o início de muita coisa que está convergindo hoje, né? O grupo Volkswagen investiu de forma gigantesca nas questões de segurança dos veículos, né? Falando de uma forma bastante sumarizada, né? Nos últimos tempos, veículos que já nascem com o conceito de ACC, que é aquele Active Cruise Control, o Front Assist, controle eletrônico de estabilidade,
o City Emergency Brake, quer dizer, existem toda hoje uma parafernália tecnológica com um foco primordial em cima da segurança do motorista. Quando você tem alguma coisa mais fundamentada nesse ambiente, permite que você dê um próximo passo, né? E esse próximo passo é começar a integrar, a incorporar funcionalidades no veículo, como, por exemplo, o que aconteceu nos últimos 3 lançamentos da Volkswagen do Brasil em automóveis, que foi o FoxPlay, né? Que você conseguia colocar dentro do infotainment do veículo soluções que permitem convergir o acesso a serviços conectados ao carro, né? Então, isso é algo inédito, é uma revolução, é um próximo passo na utilização do veículo como um bem de consumo. Então, colocado isso, vem também as diversas iniciativas que começam a ocorrer no grupo como um todo, né? Seja em automóveis, em caminhões, nas marcas de luxo, em trazer veículos elétricos para o Brasil e começar uma nova história, vamos chamar assim, do posicionamento de veículos. Mas eu também tenho uma opinião bastante singular, vamos chamar assim, nessa questão, porque eu acho que o mercado brasileiro ele tem uma combinação única e que poderá ser muito bem explorada. Por um lado, eu acho que vai existir sim a questão da eletrificação, muito com foco na questão de CO2, mas o Brasil, como um país continental, nós ainda vamos enfrentar muito a questão da infraestrutura. Se, por um lado, a infraestrutura ela pode trazer um determinado viés para permitir aos veículos de entrada, ou melhor, acesso aos veículos de entrada elétricos, eu acho que nós temos aqui outras matrizes energéticas para serem exploradas, né? A questão do etanol, a questão do biocombustível, é algo que é único dentro do país, e nós temos investido muito nessa questão. Nós entendemos que sim, o elétrico vai ter o seu espaço, mas a questão do veículo híbrido, e essa combinação única que o Brasil tem, vai ser um gatilho importante para a próxima etapa da indústria automobilística no país. E como é que isso converge com o carro conectado? Eu acho que o carro conectado, desde que respeitado as questões de LGPD, né, quando você volta, então, a esses pilares que eu comentei, uma tecnologia muito forte voltada à segurança, agora uma questão de infotainment, onde você consegue convergir serviços e ofertas, e quando respeitadas as questões de LGPD, o cliente ele só tem a se beneficiar. Óbvio, né? Tem a questão de, tecnicamente falando, opt-in, opt-out e tal, mas a partir do momento em que o cliente começa a usufruir de ofertas dentro do carro, ou mesmo permitir que o seu comportamento na direção possa reverter em algo para si, como um preço menor de seguro, ou com uma oferta diferenciada de algum serviço, isso também vai fazer com que o modelo de serviços em volta do veículo seja único. Né? Então, você passa a ter uma forma de consumir o carro, né? Nós até brincamos dentro de casa que o veículo é o novo celular do futuro, né? Desde que, né, e isso sempre é importante enfatizar, que o cliente tenha o direito, seja o dono das suas informações e permita acesso ao que ele quer ou não, né? Quando você junta questões como Open Banking, questões como o que vem acontecendo no mercado segurador e a disponibilidade de dados, aí nós vamos ter um futuro extremamente positivo e promissor aí para o mercado nacional. Você colocou uma coisa legal, você estava conversando aqui e na minha cabeça veio direto o celular, né? Hoje a gente tem tudo aqui na palma da mão e eu percebo esse movimento com o veículo, então é bem legal ver essa evolução. E sobre carro elétrico, né? Eu não sei a minha opinião, fica à vontade, Paulo, Ricardo, o André também para falar. Eu acho que o Brasil tem uma questão ainda muito forte para se pensar. A gente está discutindo aqui todo dia na rede, na mídia, você vê crise hídrica, custo da energia aumentando, uma série de situações, né, relacionada à infraestrutura que preocupa um pouco, né, nesse crescimento. Será que isso é uma condição que vai se estender há muito tempo? O quanto isso impacta? Eu fico pensando comigo, o quanto isso impacta para a gente atingir essa velocidade que na Europa já está muito mais adiantado.
Só que a gente tem o carro por etanol, tudo isso, mas fala um pouquinho. Veja, existem algumas iniciativas aqui, só complementando o raciocínio. Se você, vamos olhar o que já está concretizado no mercado, né? As marcas de luxo, por exemplo, o premium, elas têm colhido excelentes resultados na percepção de valor de utilização dos clientes com veículos elétricos, né? Cada vez mais vem tendo esse reposicionamento. A própria marca de caminhões de ônibus, né? A Volkswagen Caminhões de Ônibus, recentemente fez um lançamento do e-Delivery, que foi algo assim, fantástico no mercado, em que grandes empresas vêm buscando esse segmento, esse veículo, para poder estar trabalhando. Agora, é óbvio que aqui ela não é a solução de todos os problemas. Talvez, como eu disse, é uma questão de complementariedade. Utilizar o veículo elétrico, mas também aliado ao potencial que nós temos do etanol, ao potencial que nós temos do biocombustível, essa junção de coisas é que vai fazer com que nós não só conseguimos diminuir o CO2 dentro do mercado nacional, mas a gente consiga trazer um novo modelo de tecnologia para o país que seja único, né? A Europa, os Estados Unidos, por exemplo, não tem a capacidade de etanol ou de modelos híbridos como nós temos aqui. Então, eu acho que vai ter a oportunidade de acomodar todo tipo de tecnologia e de uma forma bem bacana. Talvez em uma região o veículo elétrico tenha uma demanda muito maior que outra por uma questão de infraestrutura, mas não vai deixar de ter a possibilidade de um veículo híbrido, por exemplo, para poder atender o mercado nacional como um todo. Então, eu acho que tem espaço para tudo aqui, todo mundo vai ser feliz no futuro muito próximo. Legal. O país é muito rico, né? Eu acho que a gente tem uma gama aqui de oportunidades absurdas. Tanto é que tem muita gente chegando, tem muita coisa acontecendo no Brasil, então a gente fica feliz em ver isso. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente estava olhando aí no anuário da Abla, são 11 mil locadoras, né? Mais de 11 mil locadoras no Brasil. É um número extremamente importante, é impressionante. Quem não está no dia a dia não tem, eu acho que talvez, essa visão do volume de dinheiro que o setor de locação movimenta, a importância do setor de locação para a economia brasileira, né? E aí a minha pergunta para você é, relacionando o carro por assinatura, você acha que o carro por assinatura é um produto que só os grandes players de mercado podem oferecer ou também ele atende as locadoras de menor porte, medianas, etc. Tal? Como é que você enxerga isso daqui? E aí, para juntar nessa pergunta, eu sou obrigado a perguntar também se o Brasil está preparado para todo esse movimento que está acontecendo. A gente está ouvindo coisas interessantíssimas aqui do Ricardo, o André também, com todo o processo que ele vem, e todos os players vêm trazendo um monte de coisa nova. O Brasil está preparado para isso? O consumidor está preparado? Conta um pouquinho para a gente como é que você enxerga. Olha, essa pandemia deu uma consolidada no entendimento das pessoas sobre o carro por locação. Ou a terceirização de frota, ou a locação diária, ou o carro por assinatura. A pandemia ajudou muito nisso. E até um fenômeno que aconteceu durante essa pandemia, que é algo que a gente sabe que vai acontecer no mercado de locação, que é uma consolidação. A gente vê dois grandes grupos buscando fusão, que tem o serviço de hack e terceirização, tem todos os serviços. Outros grupos menores também se compondo operações. Então, assim, o mercado está consolidando. O capital a ser investido para o crescimento que nós temos para o mercado de locação nos próximos anos é um capital muito alto. Só um player não conseguiria fazer isso. A gente precisa de vários players e de players significativos no mercado. Então, a gente vê que vai ter uma consolidação. As pequenas podem trabalhar com carro por assinatura, com locação diária, com tudo, porque existem regionalidades, existem locais onde grandes locadoras não têm interesse de entrar. Você tem que ter essa capilaridade pelo Brasil, né?
são mais de 5 mil municípios no Brasil. Você ter a atividade de locação espalhado por todos esses espaços, e aí buscando um pouco da questão de tecnologia, carro elétrico, carro híbrido, na dimensão continental do Brasil e com os problemas de infraestrutura que nós temos, talvez o carro elétrico não seja o melhor modelo para o Brasil. Pode ser o carro híbrido ou um misto dos dois, dependendo da utilização. Eu acredito muito no carro elétrico na logística em pequenos não pequenas locais, mas em regiões específicas onde você tem programação, então você consegue administrar a autonomia dos veículos, você complementa isso daí com uma distância mais longa, com o híbrido, você tem a possibilidade de trabalhar. Tanto que o que a gente tem ouvido muito é que o Brasil nunca vai ter uma matriz específica, vai ser uma mescla de todas essas matrizes, a combustão, o híbrido e o elétrico, porque a complementariedade deles vai ser necessária aqui dentro. Então é isso que eu vejo aí para os próximos anos. Eu não quero me estender muito por causa do tempo, né? Senão o Vitor já disse no começo, a gente fala que se deixar a gente vai embora, né? É difícil, a gente tem que arrumar um café, né? Tem que pegar um horário só para isso. Mas legal, Paulo. Eu acho que a gente tem a grande vantagem, o carro híbrido com etanol, né? Que é uma matriz extremamente limpa e tudo mais. E o setor público também, eu acho que é um dos que mais ganha, que tem um potencial muito grande para a eletrificação, como o Ricardo comentou, ônibus e essas iniciativas. Gente, dá para ficar aqui mais 5 horas, como o Paulo falou, mas o tempo não permite. Então eu quero, antes de mais nada, agradecer muito a presença de vocês, e antes da gente ir embora, dar um recado para todo mundo, Paulo, fica à vontade das palavras finais para a gente encerrar essa mesa. Bom, queria agradecer a todo mundo. O mercado de locação é um mercado em crescimento, tem muito a crescer, as pessoas estão conhecendo o que é a locação de veículo agora no Brasil, e com certeza vão utilizar o carro locado, ou por assinatura, ou na locação diária, ou para fazer uma viagem específica, e as pessoas descobriram que locar carro é mais fácil, às vezes, do que pegar um Uber. Legal, obrigado, Paulo. André, teu recado final, fica à vontade. Bom, primeiro agradecer, né, Instituto Parar, que a gente é parceiro há muitos anos, ao Kleber aqui, que está mediando com a gente, ao Paulo Miguel, que é fantástico, aí estamos sempre juntos, o Ricardo, que eu conheci hoje aqui, mas tenho certeza que a gente vai interagir bastante. Esse mercado de assinatura vai crescer demais, né? A previsão aqui da Solution, né, é que em 2041 a gente está próximo de 15 milhões de veículos, falando de carro, ônibus, caminhão, moto, van, tudo que vocês imaginarem de meio de mobilidade, né, nesse mercado. A assinatura vai crescer demais, até porque a montadora já falou que quer fazer e já faz, né? O banco está vindo nesse caminho, não só o Santander, Itaú e tem outros bancos aí estudando. Além de tudo isso, a gente tem concessionários alugando, tem lojistas alugando e tem todas as locadoras aí do Brasil. Então, e o Paulo colocou um ponto bom só para complementar, é que precisa de muito funding. Para crescer tudo isso, vão ter vários players e vão consolidar vários aí nessa jornada, né? Então, de novo, né, e agradecer a todos aí que estão na audiência, e a Solution for Fleet aqui junto com o Santander está aqui à disposição de todos para poder ajudar e ser útil. Muito obrigado, viu? Obrigado, André, obrigado. Ricardo, fala um pouquinho, mensagem final, obrigado pela tua participação também, fica à vontade. Bom, eu que agradeço a oportunidade, a riqueza de discussão aqui, foi muito bacana. E acho que a mensagem principal que eu gostaria de deixar é que a mobilidade é o momento, está crescendo, é a chave para consumo de veículo no futuro, e acho que não tem momento melhor, mesmo com todos os percalços aí que nós estamos vivendo no momento atual da indústria automotiva, essa agenda positiva em criar soluções para o consumidor final é fantástico. Então, o conceito do carro por assinatura veio para ficar e vai crescer de forma exponencial. Se nós olharmos há um ano e meio atrás o que era o veículo por assinatura e o que é hoje,
é brutal o crescimento, e acho que isso vai acontecer de forma ainda mais rápida nos próximos anos. Então, muito obrigado pela oportunidade de fazer parte dessa riqueza de discussão aqui hoje. Valeu. Legal, obrigado. Bom, eu também quero agradecer ao Instituto Parar, que faz um movimento, bom, a gente está junto há 10 anos, mais ou menos, ou um pouco mais, e é um player, eu digo que é um player muito importante no setor de frotas, no setor de locação, um trabalho sensacional de profissionalização do mercado, né, do público que trabalha com carro, e graças a toda essa iniciativa do Parar, da Volkswagen, da Solution, da Abla e de todos os players que estão aqui, a gente percebe que o mercado brasileiro hoje é um mercado que tem que ser olhado, é um mercado extremamente profissional, com potencial absurdo, são mais de 60 milhões de carros, né, hoje circulante no Brasil, então quando a gente fala de 14 milhões, 15 milhões, 20 milhões, é um cenário possível e a gente tem que se preparar, tem que estar atento para todas as modalidades. Eu costumo dizer assim, todos esses modelos são muito bons, né, eu acho que o grande foco que todo mundo que está aqui nessa mesa pensa, né, além dos resultados financeiros, isso, aquilo, é o conceito do é só usar, né? Eu acho que assim, o consumidor se preocupa em usar o carro. Isso está mudando, não é mais o ter, é só usar. Então, obrigado por vocês estarem aqui, dividindo todo esse conhecimento e vamos seguir falando de carro por assinatura, de locação, e eu convido a todo mundo a acompanhar a programação da 7ª Conferência Global aqui do Parar, que tem muita coisa legal. Até já, gente. Obrigado. Boa tarde. Um prazer estar com vocês. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.